Salve, gente linda! Eu sou a Andrea De Martinez, aqui do Astrofêmeas, te dou as boas-vindas para que a gente possa falar sobre a alunação de Sagitário, a lua nova que acontece no dia 12 de dezembro. Vou compartilhando o mapa, mas antes de mais nada, queria trazer aqui a importância de, à medida que os, os ciclos vão se passando, que possamos, inclusive, nos deter alguns minutos para refletir sobre como você se via há 6 meses atrás, como você se viu há um ano atrás, quando existia uma lua nova em Sagitário, quando depois houve uma lua cheia em Sagitário, e assim sucessivamente, e sobretudo numa lunação, porque vamos ter uma lua cheia em Câncer. O que estava acontecendo lá por volta de julho desse ano de 2023? São alguns aspectos que valem a pena alguns minutos para trazer esse fio, né? Para ter por perto algumas informações que tendem a ganhar um desdobramento. Mas isso é um movimento que acontece para quem cicla as lunações, mas caso você chegue aqui pela primeira vez, saiba que toda lua nova ela tem um potencial de semeadura e que isso acontece num grau matemático e dentro desse grau matemático em Sagitário, onde você tem esse signo no seu mapa, onde todos nós temos esse signo, essa área da vida dentro da casa astrológica, possivelmente assuntos dessa ordem venham ser ativados, ou no mínimo despertados, para que a gente possa ganhar elucidações, entendimentos, ampliações, reconsiderações em função dos trânsitos que vão acontecendo ao longo do ciclo lunar. Essa lua nova, ela acontece dentro de um aspecto bastante diferenciado, principalmente porque nem toda lua nova em Sagitário acontece dentro de uma configuração como essa, como a conjunção com Marte. Marte em Sagitário eu vejo muito como Joana d'Arc, aquela que vai mesmo por um ideal à luta e que nem sempre mede algumas consequências, né? Existe um encorajamento que vai, simplesmente se joga, se entrega, onde vai buscar justiça muitas vezes. Marte é um lugar onde caminha, às vezes, com as leis, mas também com os dogmas. Então, se Marte é um planeta que nos ajuda aqui a ampliar a forma de como vamos para a vida, de como nos afirmamos, vem falar muito sobre o nosso instinto de sobrevivência, inclusive, né? Vem falar sobre pulsões. Então, aqui, esse Marte em Sagitário, ele às vezes vai se deixar levar por guias, por informações, por livros, por entendimentos, ou verdades que, ora, também podem se tornar bastante absolutas. Isso não só pela natureza de Marte, mas também por Sagitário. Isso porque, às vezes, as verdades elas acabam se tornando únicas e onde havia uma promessa de liberdade em Sagitário, acabamos nos aprisionando em gaiolas, né, das verdades, em linhas que vão nos dando uma perspectiva bastante estreita diante do caminho, da senda, que é tudo que, na verdade, Sagitário tem para nos propor. Abertura, entendimento, ampliações, atravessar fronteiras, sejam elas do conhecimento, sejam elas fisicamente, inclusive, o estrangeiro nos toca, algo que também vai dizer sobre o sentido, né? A direção. Claro que o planeta regente do signo de Sagitário ele vai ser trazido aqui dignificado, por quê? Porque Sagitário tem Júpiter como seu planeta e ele, nesse momento da lua nova, está retrogradando. Só para o 2024 é onde ele ganha um movimento direto, mas existe aqui uma tônica e ele fazendo aqui ótimos aspectos que a gente vai, inclusive, ampliar por aqui. Mas Júpiter retrógrado vem trazendo um tom, sabe? Um tom de voz para essa alunação, pedindo, talvez, que a gente possa reler algumas verdades que até então se tornavam absolutas. E isso se conjuga a um planeta que já se torna aqui estacionário, ele ganha esse movimento para retrogradação, que é Mercúrio.
Mercúrio, que aqui em Capricórnio, né? Então é de uma natureza de um pensamento profundo, pragmático, cuidadoso, mas que quando retrograda, muitas vezes vai ponderar muitos movimentos, ou seja, falas, por embasados, inclusive, pelo receio, pelo medo, pela insuficiência, mas também vai nos ajudar a colocar lentes de aumento, afinal de contas, Júpiter tem essa capacidade de ampliar, aumentar, dilatar muitas coisas para os pontos mais, digamos, para os pontos nevrálgicos de determinadas circunstâncias da vida, sejam elas relacionais, um trabalho, um projeto, qualquer ordem da vida pode receber esse contato, principalmente porque Júpiter, nesse momento retrógrado, transita por Touro, e é um planeta, um signo terrenal, então existe toda uma dinâmica aqui relacional da materialidade, da concretude, do que colocar em prática. Afinal de contas, falamos de planetas muito importantes que trazem de pano de fundo a maneira, a forma de como realizaremos ideias, né? Afinal de contas, Sagitário vem com esse plano das ideias do abstrato. Nem sempre elas estão ali dentro de uma concretude, exceto quando temos Mercúrio em Capricórnio, retrogradando mais ainda, porque vai nos ajudar a encontrar os pormenores, quase que as vírgulas, né? Nessas edições ou reedições de algo que você venha empreender, trazer para a vida. Por quê? Porque Marte, que é, inclusive, o regente do Nó do Norte, né? Dessa temporada, né, de eclipses que vai do eixo de Áries e Libra, onde eu em breve trago um vídeo falando sobre isso, mas existe um chamado, digamos assim, né? E esse Marte em Sagitário, por si só, atende a chamados. Algo que o encoraje e ele vai e diz sim por algo que é maior. Então, às vezes, existe algo que fala em plural, é um coletivo, é um movimento que vai para além do eu, mas que você se identifique com isso. Mas também isso pode chegar dentro de um perfil ou de um caminho que fale em primeira pessoa, que seja um empreendimento pessoal, mas que quando se trata, né, de Áries, quando se trata de Marte, bom, existe um início, existe uma disposição para o impulso, para abrir um caminho, para dizer sim, mesmo sem medir determinadas consequências, que, em contrapartida, aquilo que eu vinha trazendo sobre Mercúrio retrógrado em Capricórnio, vai ser quase que uma contraposição muito rica que vai nos ajudar a como ir para determinadas situações de um lugar inusitado, porém, nos calçando de alguma forma para garantir, porque Capricórnio exige algumas garantias, né? Enquanto Áries traz esse impulso, né, do encorajamento, de abrir mesmo, né? Disparar processos e que aqui a hora também pode nos colocar em conflitos. Mas a gente também não pode deixar de mencionar que a Lua Nova, ela faz aqui aspectos de trígono com Quirón. Quirón que em Áries, muitas vezes, e sobretudo aqui, se a gente for recapitular a lunação de Áries, as duas, que você vai ver os vídeos por aqui, eu trouxe muito e ampliei muito sobre Quirón em Áries, falando sobre esse lugar onde às vezes nós hesitamos, evitamos de ir em direção a vontades que eram nossas, em falar em primeira pessoa, em responder a um conflito de uma ordem pessoal. Quando falamos de Quirón, falamos também da possibilidade de reconciliar com os momentos destes que nós ainda nos sentimos vulneráveis e incapazes. É quase como a guerreira ferida, né? Aquela que às vezes diz não para si, né? E diz sim a tudo, aquela que ajuda muito mais ao outro do que a si mesmo, né? E que acaba por se auto-sabotar, né? Então, Quirón em Áries acaba dando às vezes tiros nos pés, né? Então, aqui
esse Quirón também pode nos colocar para perder a coragem, mas quando temos essa lua nova em Sagitário, que fala de estímulo, que vai abrindo um cenário e habilitando algumas feridas para se tornarem cicatrizes e não precisarem mais ocupar espaços, né, em nós, emocionais, a ponto de você se sentir incapaz de dar esse passo, de tomar a frente, enfim, de dizer sim a um chamado e de aprender mesmo sem saber. Principalmente porque aqui aprenda fazendo, né? Se encoraje, se lance, se coloque, assumindo um protagonismo, principalmente porque Marte é o signo que é o regente de Áries aqui, ou seja, desse nó do norte, desse Quirón, e que faz aspectos extremamente importantes, quase como dizendo, olha, de pano de fundo dessa lua nova, tome isso por perto, deixe isso sobre a mesa, porque existem algumas aflições, algumas angústias que, ora, podem te estimular, porque vão te dar quase como um direito, o conhecimento de causa, né? Que te permite, porque você sabe do que se trata. Aquilo é uma zona conhecida, por mais que seja extremamente desafiadora. Pois bem, então é também um lugar de uma expansão subjetiva muito grande, de acessar essas fronteiras, que ora podem ser também internas, emocionais, né? A gente vai falar de quais são esses limites que até então me impediram, quais foram essas fronteiras que estavam fechadas para que eu pudesse experimentar, né? E aqui, em função de Sagitário ser um signo do elemento fogo, assim como Áries, existe um estímulo, né? Quase como de impulso muito forte, principalmente porque a natureza do fogo de Sagitário é mutável, então ela inquieta, ela não vai e apaga, não diretamente, mas ela vai quase como estimulando, como um sopro, para que a vontade, aquela que não foi realizada, possa se realizar a partir de agora, né? O grande desafio aqui, sim, que me parece que é muito relevante a gente trazer, é que às vezes Sagitário é conhecido como aquele que, assim como uma fogueira, ela cria incêndios, ela ganha uma proporção imensa, e da mesma forma que se incendeia, se estimula, se encoraja, enfim, se entusiasma, aquilo pode perder força na mesma velocidade que começou. Isso é um desafio constante, né? Às vezes pela multiplicidade dos temas, né? Nesse anseio de alcançar o conhecimento, de se ampliar, onde muitas vezes podemos ficar, né, num looping da superficialidade, e que acontece que acabamos por nos consumir, inflamamos condições, situações, relações, e às vezes não chegamos aonde precisaríamos chegar ou gostaríamos de chegar. Esse é um ponto que não necessariamente norteia o nosso ciclo, mas que eventualmente, em função dos movimentos que a Lua for fazer ao longo dos 29 dias, sim, podemos lidar com situações que podem ganhar, sim, um lugar mais inflamado. Marte, assim como o Nó do Norte e Quirón em Áries, vem chamando pela nossa autenticidade, vem falando sobre legitimar, né, aspectos que em nós são importantes, para trazer uma tomada de consciência e, de alguma forma, sublinhar, fortalecer algo que é verdadeiro em nós, algo que fala sobre nós e que até então não teve espaço. Às vezes nós lidamos com uma sensação de raiva, de frustração, e isso pode ser um fio condutor maravilhoso para justamente dar esse primeiro passo em direção a algo que até então nunca existiu um espaço, né? Bom, falado isso, nós também temos um outro aspecto que fala da quadratura com Netuno. E essa quadratura, ela não só a lua nova traz, né,
Netuno, que acabou de sair da retrogradação, ou seja, ele já vem dentro da sua linguagem já para seguir em frente, porque por volta de 24 para 25, ele ingressa em Áries, ou seja, existe aqui uma mobilização netuniana, abrindo condições para que a gente possa também ressignificar, entregar, ganhar ampliações, porque Sagitário, assim, Júpiter, ele também é o regente tradicional, né, de peixes, então me parece que aqui existe toda uma linguagem que converge, né, a como poderíamos encontrar novas causas, novos estímulos, novos conhecimentos, ou que, no mínimo, pudéssemos validá-los, né, na nossa vida. Essa quadratura com a lua nova pode nos trazer algumas situações que podem ser bastante desafiadoras, principalmente porque elas nos trazem confusão, idealização, né? Aqui, e que com isso a decepção, a frustração podem se instalar. Às vezes, essas ondulações de promessas, onde algo que você vem buscando realizar, às vezes as parcerias, elas falham no meio do caminho, né? Então elas perdem força diante desse nada. É como se a gente pudesse trazer uma imagem, né? Um oásis, uma ilha, onde você já avista que algo se forma, né? É possível, existe um desejo, mas existe um caminho. E que nesse caminho, talvez você lide com ondulações, talvez você lide com um tempo maior, uma distância maior do que os teus olhos alcançam, porque existe uma neblina, um fog, né? Circunstâncias que vão de um lugar desconhecido e que às vezes simplesmente nos atravessam. Então, cabe a nós ter esse cuidado, essa prudência para saber qual é o nível da nossa autonomia para chegar nesse objetivo. E que, se caso você dependa de outros para isso, que você possa fazer esse alinhamento constante para que, digamos, os barcos, né, não se distanciem, para que você não perca de vista determinados pontos que são pertinentes, cruciais para que você chegue a esse objetivo. Afinal de contas, existe todo um chamado para essa concretude, para essa realização, para essa materialização, que vai também nos oferecer contornos para um entendimento, para uma compreensão. De certa forma, ao longo de 2023, algo veio sendo revelado, mostrado, né? Às vezes, nesses conflitos, nós consideramos aspectos que pudessem ser extremamente interessantes, importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. E me parece que agora algo já é avistado, mas que diante dessa curta, que parece uma curta jornada, talvez eu te diga, vem a ventania, de repente, se você estiver num deserto, vem uma tempestade de areia. Então, se você estiver em alto mar, talvez venha uma ondulação mais forte. Ou seja, considere alguns pontos de segurança, como referenciais, né? Que vão permitir você recalcular rotas, ajustando. E para isso, Mercúrio retrógrado em Capricórnio vai ser maravilhoso, porque mesmo assim, ele, a partir, se não me engano, a partir do dia 8 de janeiro, ele ganha um movimento direto, e isso vai nos dar, a partir de Sagitário, então parece que não só esse recalcular, essa reedição, mas também um entendimento de uma escala mais profunda, de uma oitava mais profunda, vai nos impulsionar para algo que, de fato, tem ou traz muito sentido, né? Então, esse é um dos aspectos que me parece extremamente relevantes, né? A gente vai ter ainda Mercúrio ao longo da alunação, fazendo, por conta da retrogradação,
mais 2 quadraturas, ele já fez uma quadratura com Netuno, agora vai fazer mais uma retrogradando e depois mais outra em movimento direto, o que de alguma forma também possa nos trazer essa sensação de desorientação, né? Às vezes uma obscuridade ou algo que fique não muito nítido. Então, cuidado com a palavra, porque as palavras não ditas, elas se tornam malditas, né? Então, tenha esse preciosismo, né? Em contextualizar as suas ideias e como você, qual é o fim, né? Para que você esteja se expressando ao assinar, ao negociar, investir, né, esse tempo para colocar o outro dentro do cenário, para assistir a imagem que você tem a respeito daquilo que você vem falando. Então, isso é uma das coisas que me parece super relevantes e que aqui a gente fala de processos lógicos, né? Então, Mercúrio em Capricórnio vai nos trazer isso. Tome cuidado com essas dissociações netunianas, que às vezes também podem nos colocar nessas redes do vitimismo, da insuficiência, porque são também aspectos desafiadores de Capricórnio, né? Então, porque às vezes as coisas podem ficar realmente muito desafiadoras. Vale aqui a recapitulação sobre as nossas visões de mundo, sobre as nossas crenças, filosofias, sobre o que a gente, de alguma forma, nós temos como uma verdade e se ela está disposta a não ser absoluta, né? Enquanto Júpiter e, assim como Sagitário, nos ajuda a abrir livros para ampliar conhecimento, quantas vezes nos vemos aprisionadas em determinados livros e que isso nos estreita caminhos, não é mesmo? Então, Sagitário está ali para abrir fronteira, para nos dar autonomia, para que, de certa forma, não necessariamente a gente precise corresponder a obrigações, mas nos responsabilizar, né, diante das visões que nós temos sobre a vida, né? Então, Sagitário, ele tem um chamado, digamos assim, em função até da natureza desse fogo ígneo, de nos colocar em algo, em contato com algo que seja maior, né? E que às vezes nos põe, e isso é conhecido, né? Não religare. Só que, digamos que nessa alunação, em função de tanta força, né, desse pano de fundo, na verdade, tão fortalecido, desse Marte, dessa cabeça do dragão, desse Quirón em Áries, me parece que algo vem sendo convocado para o eu, né? Então, o que em mim é sagrado, né? Será que a verdade que está no livro ela é absoluta? Será que isso é coerente? Será que isso faz sentido à minha vida, ao caminho que eu venho trilhando, às relações que eu venho estabelecendo, inclusive as negociações, as articulações, onde eu venho assinando embaixo, o que em si vem chamando para que eu possa validar, né, esse campo íntimo de si, né? Se apropriar de um lugar que sim é sagrado, que é luminoso, né? Então, não que todo mundo venha se iluminar, né? Ao longo da alunação, mas existe algo que ganha amplitude, né? E claro que Júpiter, ele muitas vezes é visto como um benfeitor, mas nem sempre essa é a linguagem de Júpiter. Júpiter, ele simplesmente toca ali uma lente de aumento em tudo, ampliando tudo e às vezes também esgarçando. Então, se você tem uma fagulha de, né, ali uma pequena, um fogo pequeno ali, de repente aquilo se torna um incêndio. Então, prestem atenção também no tom, na tônica sobre onde você estiver com o Sagitário, porque as coisas podem ganhar uma proporção, uma altivez, uma arrogância, uma autoconfiança que pode se perder, né, no meio do caminho, e isso te distancie
né? Assim como essa correnteza que também pode nos distanciar do objetivo comum. Então, me parece que são informações dessa alunação de Sagitário, que são extremamente importantes. É também válido contar que Vênus trafega por Escorpião, nos ajudando aqui a, digamos, eliminar alguns adereços, né? Esses excessos, ou seja, de algo que eu desejo, eu começo a tirar, sabe, o que está demais em Escorpião. Quando ela está em Escorpião, ela quer o bom, ela quer o melhor, ela quer ali, quase que como um vaso alquímico, né? Aquilo que já é. Então, existe algo que vem também nos provocando, ela faz aspectos, sim, não são exatos, não são impartil, mas faz uma oposição com Júpiter, toca de certa forma e vai tocar na retrogradação com Mercúrio, ou seja, existem aqui alguns diálogos que me parecem extremamente importantes quanto ao juízo de valor que damos às circunstâncias, pessoas, relações, ou seja, o que você vem desejando para perto, né, da vida, e que isso vai nos ajudar a depurar, né, e sintetizar, quem sabe. Então, existe uma força, né, como eu disse, em contraposição, que vai nos ajudar a trazer, quem sabe aqui, esse é o maior desejo, né, que cada um possa enxergar esses pontos que de alguma forma criam essa tensão, mas que tem como uma condição trafegar junto, complementando, trazendo, né, essa ajuda, né, de compreender e, ao mesmo tempo, reduzir, limpar, organizar, trazer mais sentido, e isso talvez nos deixe mais íntegras para o próximo ciclo, que vai acontecer no dia 12, né, de janeiro, em Capricórnio. Então, já saibam que estaremos juntas por aqui. Lembrando que a lua cheia desse ciclo de Sagitário acontece em Câncer, no signo de Câncer, então vale aqui relembrar o que você vivia quando havia uma lua nova em Câncer de 2023, para ver o como e quanto e como isso desabrochou, né? Então, essa é a minha reflexão sobre a alunação, espero que vocês possam trazer aqui perguntas, reflexões também para compartilhar, para que a gente possa juntas ampliar tudo isso que Sagitário tem para nos dizer. Até mais. Tchau, tchau.